Olá! Hoje vamos fazer a terceira e última entrevista especial sobre a situação da mulher. Já abordamos aqui a situação da violência doméstica contra as mulheres, a aplicação e os limites da Lei Maria da Penha, o atendimento de homens agressores que sequer reconhecem que cometeram algo de errado, algum crime ao espancar uma mulher. Hoje vamos falar sobre mulher e representação política. Alguns dados. No Brasil, nós, as mulheres, constituímos 52% da população brasileira, cerca de 94 milhões de pessoas. 48,2% da população ocupada, 51,8% do eleitorado. Mas, em termos de representação política, ocupamos apenas 9% das vagas na Câmara dos Deputados, em Brasília. Das 513 vagas, apenas 45 são ocupadas por mulheres. E no Senado, das 81 vagas, apenas 13 são mulheres. O Brasil, então, nesse quesito, o da representação política feminina, está em 118º lugar, atrás de países como Iraque, Paquistão, Tunísia, Emirados Árabes e a Arábia Saudita. Por que será? No programa de hoje, nós vamos conversar com a cientista política da UFMG e feminista Marlise Matos. Bom, Marlise, a situação, como a gente viu, é vergonhosa e antiga, apesar que nós conquistamos o direito de voto em 1932. Você, em um artigo recente, você atribui isso ao patriarcado, que é um conceito que nem é muito aceito. O que seria exatamente esse patriarcado que nos coloca nessa situação? Então, Miriam, acho que muito bem-vindo, né, esse debate, essa discussão. Esse é um ano eleitoral, né? Nós estamos aí às vésperas esse ano de eleições municipais em todo o Brasil, né? Então, assim, realmente é escandaloso. Eu não acho que é só uma vergonha. Eu acho realmente um escândalo a gente imaginar que o Brasil, com o protagonismo que existe, que ocupa na América Latina e no mundo, praticar taxas tão irrisórias, né? De participação política. De representação de mulheres. De representação. Né? De representação. Isso porque as mulheres participam, né? A gente sabe que elas estão lá na base de quase todos os movimentos sociais. A gente tem um conjunto gigantesco de mulheres, né? Atuando protagonicamente, né? Agora, quando você vai subindo nessa hierarquia, você vai vendo que, infelizmente, né, apesar de termos conquistado o voto em 1932 e mais de 80 anos passados disso, a gente não consegue a chance de eleger, né, de maneira sistemática e de maneira relativamente proporcional um conjunto de mulheres para a Câmara de Deputados e para os outros espaços parlamentares. Mas como que você define, então, o que é o patriarcado, exatamente, né? Então, assim, parece-nos um conceito já antigo, né, Miriam? Assim, a gente, infelizmente, tem que voltar em pleno século XXI, está discutindo um conceito patriarcado, mas ele é importante porque ele diz de uma estrutura, Miriam, social, de uma estrutura que está enraizada, né, na nossa cultura brasileira e nas formas de sociabilidade da população e na maneira como as pessoas interagem com todos os sistemas e culturas que a gente tem lidando com elas no cotidiano. Então, no espaço da política e do Estado não é diferente, né? As estruturas e as instituições estatais também estão permeadas por essa normatividade social patriarcal, né? Em que sentido? A gente sabe que existe uma relação óbvia de domínio e de controle das oportunidades, né, das possibilidades de acesso, né, das chances, né, diferenciadamente aí para homens e para mulheres, né? E a direção desse domínio vai dos homens sobre as mulheres. É isso que a gente chama de uma cultura patriarcal, de uma normatividade patriarcal. E isso se expressa claramente no Estado, né? Na estrutura estatal a gente tem dos três poderes no legislativo a agenda mais inconclusa, né, de conquista de direitos para as mulheres, porque a gente realmente conquistou lá atrás, como a gente mencionou, o voto, né, e o direito ao sufrágio universal, mas as mulheres não conseguem se eleger. A gente saiu de 0% para algo em torno de 9% em mais de 80 anos de luta. Né? Agora, esse sistema eleitoral que vem sofrendo várias críticas, inclusive como propenso também à corrupção, ele também prejudica muitas mulheres, né? Captar recursos. Então, a gente pode chamar aí atenção, né? Não é uma resposta fácil, não tem um único determinante.
né, que fazem essa situação acontecer, né? Mas, obviamente, que as regras do jogo eleitoral importam. Né? Então, o financiamento de campanha, o tipo de financiamento misto que nós praticamos, né, com essa relação que é claramente hoje um problema para o Estado brasileiro, que a gente está vendo o ralo da corrupção sendo evidenciado por essa, né, transmissão e essa relação espúria entre capital e política, mas o financiamento privado é algo que as mulheres não conseguem acessar. As campanhas políticas no Brasil são caríssimas. As mulheres não conseguem, com a mesma eficácia, com a mesma eficiência que os homens, captar essa quantidade de recursos para financiar as próprias campanhas. Essas cotas, 30%, né? 30%. Termina sendo acabou, uma ficção, né? É um efeito quase de retórica, né, Miriam? Porque os partidos também são um espaço muito masculinizado, né, construído por os homens, com regras masculinas. Hoje, assim, nos últimos 5 anos para cá, a gente tem visto os partidos políticos criarem paridade nos seus espaços de decisão intrapartidária. Uhum. Mas, até então, os partidos são pesadamente constituídos por protagonistas homens. São eles os caciques que tomam decisões políticas importantes, né? E que, infelizmente, quando vão compor essa chapa, né, de lista para as candidaturas, as mulheres aparecem quase, às vezes, na periferia desse sistema, dessa lista. Né? Elas não estão ali disputando, de fato, né, com pujança, com oportunidade, com chance de ganhar as eleições. Eles vão colocando o que a gente chama na literatura e no senso comum de candidatas laranja, Miriam. São aquelas que estão ali não é para ganhar o jogo, é para simplesmente compor, às vezes assim com muita dificuldade. Só nas eleições de 2012, pela primeira vez, foram cumpridas as 30% de mulheres nas listas de candidaturas. Para você ver que essa legislação existe desde 1975. Né? E você tem aí, né, uma sucessão de instituições que vão falhando, né, para que essa realidade de subrepresentação permaneça. Por que um tribunal regional, no caso dos estados, e um tribunal superior eleitoral não obrigava, né, efetivamente não tem punição para os partidos que não cumprem a lei eleitoral? Ela é a lei eleitoral brasileira, ela deveria estar sendo cumprida. E listas que não têm 30% de mulheres deveriam ser negadas as inscrições dessas listas pelos tribunais. Agora, muito recentemente, depois de muito estardalhaço, das mulheres realmente fazendo muito barulho, é que os tribunais se atentaram, né? Porque nós mudamos, houve uma mudança semântica na legislação. Ao invés, antigamente estava escrito, os partidos deveriam reservar 30%. E mudou-se de reservar para preencher 30%. Preencher dá um sentido de maior obrigatoriedade. Sim. E aí os tribunais começaram a se atentar mais. Então, listas que não preencheram, eles estão se preocupando mais com essas listas. Mas, além disso, ainda deveria haver um certo apoio, né, institucional para as mulheres poderem... Então... Porque elas arcam com tudo, né? Quer dizer, o trabalho doméstico... Elas vão financiar as próprias campanhas e, infelizmente, vão se endividar. Miriam, a gente tem feito pesquisas através do núcleo que eu coordeno, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG, e é impressionante ver assim, o custo, né, o ônus da participação nesse espaço parlamentar para as mulheres é infinitamente maior, né, para elas do que para eles. Né? Então, elas empenham os próprios recursos. As famílias, né? Quando um homem se propõe a ser candidato às eleições, a família, o entorno, olha, o que eu posso te ajudar, né? Vamos lá, eu vou ser o seu cabo eleitoral. Isso. Quando as mulheres anunciam, assim, é impressionante. A primeira pergunta, se ela tem um marido, é quem vai cuidar das crianças? Como é que você vai conciliar essa sua trajetória política? Aliás, eu acho interessante lembrar disso, porque a Branca Moreira Alves, ela tem um livro que você deve conhecer, naturalmente, a história do voto da mulher no Brasil, né? E ela mostra que os dois argumentos pró e contra o voto da mulher eram semelhantes, eram idênticos. A mulher pode votar porque isso não vai atrapalhar as suas funções de mãe, esposa, etc. Não, a mulher não pode votar porque isso vai atrapalhar as suas funções, quer dizer, sempre é um prazer muito grande, mas é um nó patriarcal. Esse, quando a Branca identifica esse mesmo argumento, tanto pela frente de quem estava na oposição ao sufrágio, quanto aqueles que queriam, né, favorecer e apoiar a iniciativa, a gente consegue identificar aqui com clareza justamente esse internalizado do patriarcado nas próprias instituições. Né? A gente cindiu esse mundo entre o privado sendo uma atividade e uma função, né, socialmente legítima para as mulheres e o mundo público como uma atuação, um espaço, uma esfera de atuação legítima
para os homens. Aliás, E é aí, tão antiga que eu me lembro também de um artigo muito bonito, eu já não me lembro da autora francesa, aquelas estudiosas da Grécia Antiga, assim, quando ela vai e vê as lápides, né, das mulheres no cemitério grego, aos homens, assim, a participação na guerra, a coragem, o heroísmo. As mulheres sempre assim, muito amadas, foram boas mães, sempre no âmbito do íntimo, do privado, né? Daí, e fica mais difícil essa mulher ainda participar do espaço, até falar em público, né? Então, mas como a gente se mencionou, né, no começo do programa, assim, as mulheres estão no espaço público, não é, Miriam? As mulheres são hoje as que mais se formam nos bancos das universidades, mais de 60% das pessoas que saem da universidade hoje é constituída de mulheres. Essas meninas, essas jovens vão para o mercado de trabalho. Então, a ocupação do espaço público é hoje uma realidade definitiva e irrevogável. As mulheres não vão retornar, né, dentro dessa lógica da estrutura patriarcal para o cuidado doméstico, para dentro das suas famílias. O que está acontecendo, que eu acho que é de uma maneira muito perversa para as próprias mulheres, é que isso gerou essas múltiplas jornadas que as mulheres estão submetidas, que impactam a representação política também. Por quê? Porque elas estão se escolarizando, elas cuidam da família, da casa, dos filhos, dos maridos. Elas estão no mercado de trabalho. A gente está pedindo a elas uma quarta jornada política. Muitas têm uma quarta jornada política. Depois, quando a mulher tem um estresse, ninguém entende por quê, Ninguém né? entende, mas vamos assim, fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalinho e nós voltamos daqui um pouquinho, já falando um pouco sobre feminismo, que é um movimento que tentou, há muito tempo, né, vem tentando mudar a situação das mulheres. Até daqui a pouco.